Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais um dia compartilhando um pão com vocês, com a breve e firme expectativa de edificar a nossa fé. O versículo hoje para a nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 13, o versículo 7, que diz assim: Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Glória a Deus. Essa é a parábola que o Senhor Jesus conta a respeito da sua própria palavra. O agricultor, que é aquele que semeia a boa palavra. A boa semente é a palavra. Semeia a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. E ele relata 4 tipos de solos: o solo rochoso, o solo que caiu entre os espinhos, os que caíram fora do caminho e o solo bom. O solo bom é o coração do crente fiel que recebe a palavra com alegria e a coloca em prática. Esse multiplicará 100. Os outros 3 corações são corações que encontram algum obstáculo pela frente. E eu li com vocês o versículo que fala sobre a palavra que cai no meio dos espinhos. E o próprio Senhor Jesus fala que esses espinhos são as dificuldades da vida, as preocupações, aquilo que nos rouba a paz. Ele relata ali na frente. E o que eu quero dizer com vocês, irmãos, que muitas vezes, e não poucas vezes, nós perceberemos isso. Nós veremos essa dificuldade no meio até mesmo dos cristãos. A dificuldade de entender que as provações, as dificuldades da vida, elas têm a oportunidade de justamente trazer a nós um exercício de fé. Colocar a fé em prática para nós exercitarmos e ela se tornar cada vez mais vigorosa. Olha o que a palavra fala: outras sementes, ele fala assim, outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Qual que foi o problema aqui? Vocês perceberam? O que cresceu foi os espinhos. Não foi o broto foi sufocado. O broto fala da semente, da boa semente da palavra. O que cresceu foi o espinho. O que cresceu foi a dificuldade. A gente, essa palavra fala justamente daquela pessoa, do crente que recebe a palavra e coloca o olho na circunstância. E a circunstância vai se tornando cada vez maior. Eu me lembro logo de 1 Samuel 17, que o exército do Deus vivo é afrontado diariamente durante 40 dias pelo gigante Golias. Ninguém teve coragem de encarar. E pelo que parece, tornava cada vez pior. Enquanto Davi chegou lá numa breve missão para levar para os seus irmãos, para os guerreiros que estavam ali para lutar contra o exército dos filisteus, como se fosse um iFood, irmãos, como se fosse um motoboy de aplicativo levando comida para alimentá-los. E ele viu aquilo e ficou indignado. Alguns perguntaram a Davi, falaram assim: você viu o gigante afrontando? E Davi para primeiro e pergunta se tem uma recompensa, se quem derrotasse o gigante casaria com a filha do rei. E segundo, ele pergunta, ele fala assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele não chamou de gigante. Enquanto os outros estavam chamando de gigante, ele chamou de incircunciso. O que ele estava dizendo é que aquele pagão não tinha aliança com Deus, então que jamais ele poderia derrotar o exército do Deus vivo. Ele sabia o Deus que ele servia, porque quando o problema é grande, o nosso Deus fica pequeno perto de nós, mas quando nós colocamos o olho no nosso Deus, o nosso problema se torna pequenino. Não importa o que tenha acontecido, e nós vemos isso acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, e no versículo 7 ele fala: e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor para que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta. Muitas vezes o Senhor permitirá a dificuldade, muitas vezes o Senhor permitirá o sofrimento, muitas vezes o Senhor permitirá que nós venhamos a enfrentar os nossos gigantes. Ele mesmo não
Ele mesmo não o retirará da nossa frente, ele nos dará a graça, porque a graça dele é suficiente para que nós atravessemos a qualquer obstáculo que se coloca diante de nós. Então coloque os olhos em Deus, coloque o seu coração, coloque a alma em Deus, coloque toda a tua força e toda a tua esperança no Deus vivo, porque Ele é poderoso para derrubar esse Golias, seja ele externo ou interno, no chão. Que vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai, que o Senhor plantou uma semente, que o Senhor entregou uma promessa e de repente, Pai, se levantaram muitos gigantes, gigantes internos, medos, conflitos internos, e se levantou também, Pai, pessoas no exterior que parecem maiores até mesmo que o Senhor, porque nós, em nosso conhecimento, às vezes muito limitado, da Tua graça, Pai, acabamos nos entregando ao medo. E os brotos são sufocados, Pai. Nós queremos te pedir, não deixa sufocar. Rega, Pai, com a Tua graça, essa semente maravilhosa que o Senhor plantou no nosso coração para ela florescer, a fim de que nós venhamos a cumprir a Tua vontade. No final de tudo, nós vejamos, Pai, com os nossos próprios olhos, todos os gigantes caídos no chão e receberemos da Sua mão a recompensa que o Senhor nos prometeu. Nós oramos em nome de Jesus. Faça do Senhor a sua alegria, meu irmão. Faça do Senhor a sua alegria, minha irmã. E Ele concederá, sim, os desejos do seu coração. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre fica com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.